Aí, gurizada, voltamos, mais um vídeo aí no canal, sequência do último agora que acabei de gravar, e vamos fazer a instalação da conta Google. Na verdade, vou deixar sem conta Google esse celular, tá? Vamos lá então. Português, né? Tá, já tá aqui, tá? Então, cancelo, tá? Já tá português. Iniciar. Vou pular porque não precisa do chip agora, não vou botar chip, tá? Porque eu vou botar para vender esse celular. Então vai sem chip. Que aí depois a pessoa que instale, tá? Dispositivo Android, pular. Vamos fazer aqui, quero ver uma coisa aqui. Pular, vou ter que botar internet. Eu acho que eu tô sem internet aqui no estúdio, só lá dentro de casa. Mas vamos ver a onda livre que se vai entrar. Não, eu acho que eu vou ter que ir lá para dentro de casa para a gente continuar esse vídeo, tá? Não vai deixar, não vai dar essa opção para eu pular. Mas vamos continuar lá dentro de casa, tá? Vou dar um pause.